Olá, gapianas e gapianos, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do GAP, nossa aula de número 12. Nesta aula, trataremos sobre o conteúdo de gêneros textuais. Conteúdo este que trabalhamos no dia 7 de agosto em nosso aulão. E hoje nós vamos complementar esse conteúdo com quatro gêneros textuais que são recorrentes tanto na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, como na prova de ciências humanas, tá certo? Então, vamos juntos, prestem bem atenção, anotem todas as dicas, tá certo? Que será muito útil no dia da prova de vocês, tá? Já que essas provas, elas são pautadas em gêneros textuais que são diversos. Então, a compreensão desses textos é muito importante para que você consiga assinalar, né, marcar a alternativa mais adequada, tá? Então, vamos juntos. Primeiro, nós vamos abordar o que é semântica, né? Semântica tem a ver com o significado das palavras, tá certo? E aí nós temos conceitos que parecem ser iguais, mas não são, que é o conceito de polissemia e homonímia, tá? Então, polissemia é quando um vocábulo ele tem diversos significados. Já a homonímia são abordado aí vocábulos que são parecidos, mas que têm diferentes significados, tá bom? E esses vocábulos, no caso da homonímia, eles podem ser iguais no som ou iguais na grafia. São chamados de homófonos e os homógrafos, tá? Vamos ver com alguns exemplos. Na polissemia, né, nós temos como exemplo aqui que aparece para vocês aí na telinha, na letra A, né, diz assim: a letra de Jorge Amado é excelente. Não consigo entender sua letra. As letras gregas são difíceis de grafar. No primeiro exemplo, nós temos letra, que significa, nesse caso, em relação à organização dos períodos, das orações dentro dos períodos. Isso está relacionado à sintaxe, tá certo? Que é a função, né, de cada termo dentro da oração. E aí nós falamos em análise sintática, tá? Mas a prova do Enem, ela não é gramatiqueira, mas isso é importante para compreender as questões visuais, que são as questões imagéticas, tá certo? E as questões que são híbridas, né? Que elas têm dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Na letra B, a letra é no caso que essa letra ela é ininteligível, ou seja, de difícil compreensão. Já na letra C, por último, as letras gregas são difíceis de grafar. Significa que elas são difíceis de escrever, né? São complicadas de escrever. Então, aí nós temos o exemplo clássico, né, de polissemia. É a mesma palavra que é empregada, né, em contextos diferentes e, consequentemente, tem sentidos
também diferentes. Na homonímia, eu trouxe como exemplo aqui, na letra A, ela casa amanhã e vai para casa comigo, né? Aí nós temos casa, né? Do verbo, aí o verbo que está, né? Conjugado aí na terceira pessoa do singular, né? E casa comigo, né? É o substantivo, casa, né? A moradia. Na letra B nós temos a pata estava com a pata machucada, né? Então a pata é o animal, né? E a outra pata, né? A outra palavra, pata machucada, é o membro, né? Desse animal, dessa ave. Então aí nós temos um exemplo de homonímia, ok? Vamos seguir. As palavras homófonas, né? Elas são palavras que têm o mesmo som, mas se escreve de maneira diferente. Então, acento com C, acento com dois S, né? O acento com C é o acento gráfico, né? O acento agudo, o acento circunflexo. Já o acento com dois S é o banco, né? E nós temos também as palavras homógrafas. Elas são grafadas da mesma maneira, mas tem a pronúncia, né? Tem um som diferente. Por exemplo, sede, né? Eu estou com sede, né? Ou então, a sede do Banco Central, tá? Então, são grafadas de maneiras iguais, mas têm significados diferentes, certo? Gosto, eu gosto, né, de estudar língua portuguesa, tá? Então, é diferente de eu dizer assim, aquilo, né, tem gosto, tá? Ó, aquilo tem gosto e eu gosto, tá? O O é aberto no segundo caso e o primeiro ele é fechado, né? No sentido de gostar, tá? Aí nós temos o verbo e nós temos o substantivo, né? Que é gosto, o substantivo abstrato, ok? Fica aí essa dica, essa compreensão de polissemia e homonímia, tá? Vamos seguir. Com a questão, né, de 2012, né, do Enem, que traz aí a charge, tá? Rede social aqui em casa é outra coisa. Um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o fato de que as expressões nas charges, elas podem indicar muita coisa e pode levar à reflexão, né, correta daquela questão, tá? Então, primeiro nós faremos a leitura do comando e depois vamos seguir com as alternativas, né, com os descritores. O efeito de sentido da charge é provado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a, tá? Então, nós temos aí a mesma palavra, né, sendo empregada em contextos diferentes, que têm sentidos diferentes. Então, de cara, nós temos a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, tá? Ideia não tem mais acento, tá? Nós estamos aí, coincidentemente, nessa aula de número 12, e um novo acordo ortográfico, ele já faz mais de 10 anos, ele faz 12 anos, né? E o trema, ele não faz parte mais da nossa língua, e o acento, né, de
ideia, assim como joia, né, plateia, não existe mais, tá certo? Então, aí a alternativa correta seria a letra A, certo? Na charge, pessoal, nós temos assuntos, né, que são tratados de maneira que tem aí um cunho político, um cunho econômico, né, ou um cunho social. E é um gênero narrativo, tá certo? Todos esses gêneros de hoje, eles são do tipo narrativo, porque eles têm aqueles 5 elementos, tá? Que nós já vimos. Ela ocorre em determinado espaço e tempo, tá? Elas são bem expressivas, certo? E é algo que traz uma informação, né? Uma notícia da atualidade, do que está correndo agora, tá? Digamos assim. Essa é uma das diferenças, né, principais entre o cartoon. O cartoon, ele é atemporal, a charge é algo daquele momento, tá? Então, assim como os outros gêneros textuais de hoje, a tirinha, o cartoon e o HQ, combinam a linguagem verbal e não verbal. Geralmente, né, tem um desenho único e tem aí um contexto histórico. Aqui nessa charge nós temos a demarcação das terras indígenas, né, que inclusive pode ser tema de redação. Que nós vivenciamos, né, essa luta, essa desapropriação, né, de terras e esse direito, né, negado aos indígenas, ok? Vamos seguir. O cartoon, né, ele não tem ligação com a realidade, como eu falei, é atemporal, não tem contexto histórico. Então, aqui é em relação ao lixo, né, em relação à produção de lixo, né, ao tratamento do lixo. E aí nós, quando batemos o olho nesse cartoon, né, nós já identificamos aí que é quando, né, e o homem, né, sendo o principal poluidor. Então, se o homem tem acesso à Lua, então tá lá, né, o alienígena, né, os ETs colocando os coletores, né, seletivos, certo? É importante saber também, né, que cada cor, né, é relativa a um tipo de embalagem descartada, tá certo? Então, o verde é o vidro, o azul é o papel, o amarelo o metal e o vermelho o plástico, tá? Criem estratégias para que vocês lembrem, né, disso, porque ajuda bastante a compreender a questão também, tá? Vamos seguir. Além desses dois, né, que nós vimos a charge e o cartoon, nós temos a tirinha, tá certo? A tirinha, ela também é caracterizada por uma linguagem híbrida, tá certo? Ou uma linguagem mista. E na verdade, esse, né, a característica principal da tirinha, que é essa linguagem híbrida, né? Então, ela também é baseada numa sequenciação, tá? Ela tem um enredo e ela busca resumir uma história em poucos quadrinhos, tá? Então, se não houver história, né, deixa de ser uma tirinha, tá certo? As expressões do personagem, aqui nesse caso o pássaro, né? O passarinho, também é importante para escolher a alternativa correta. Além disso, observar a fonte, tá? Então, é importante salientar que a fonte diz muito sobre
aquele gênero textual, tá? Eu coloquei aqui, né, um tema de redação 2001, que foi desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito, né? E caiu aí essa tirinha lá na prova de redação, tá? E aí eu quero enfatizar com vocês, tem alguns personagens que eles são marcados aí pela recorrência nas provas, tá? Nós temos a Mafalda, né, e o Kelvin, tá? Esses aí, eles trazem reflexões, né, sobre questões, né, humanas, tá? Eles trazem aí uma preocupação, na verdade, com a humanidade e com a paz, né? O criador da Mafalda, o Kino, ele infelizmente faleceu em 2020, tá certo? Então, ele deixou aí um legado bem importante, tá? Porque esse personagem traz várias reflexões da nossa vida cotidiana, tá? Então, esses dois, a Mafalda e o Kelvin, eles podem aparecer no caderno de Ciências Humanas. Já o H, né, e a Turma da Mônica pode aparecer aí nas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, porque abordam a comunicação, tá certo? E aí, como exemplo também, outra tirinha, né, nesse caso aí, bichinhos de jardim, né? Tem: oi, pessoal, tô passando aqui para não dizer que não falei das flores. Vamos falar assim todos os dias pelos próximos anos, tá ok? Hashtag paz, tá? Então, esse tipo de tirinha, eles podem ser colocados na avaliação com, né, por exemplo, texto 1, aí traz essa tirinha. Texto 2, traz um texto com a linguagem verbal e tenta fazer a relação, tá, entre esses dois textos, ok? Como eu falei, a Turma da Mônica, né, ela traz aí uma linguagem híbrida, nesse caso aqui, em história em quadrinho, tá? E traz personagem, enredo, ocorre em um certo espaço, né? E tempo, tá bom? Não esquecer que a tirinha, né, são vários quadrinhos juntos e geralmente está em tirinha. Esses exemplos que eu trouxe para vocês, né, não traz a tirinha dessa maneira tradicional, tá? O que não deixa de ser a tirinha, também fica aí esse alerta, ok? Então, pessoal, ó, espero que tenham gostado, tá? Estamos aí a menos de 90 dias, né, para o Enem. Então, foquem, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá? Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.